E para conversar com a gente no Minas em Curso de hoje, nós convidamos a Adriana Prates, que tem 26 anos de experiência em desenvolvimento humano. Ela é mestre em mudança de mentalidade, possui MBA em liderança e pós-graduação em neurociências, coautora de 2 livros e atualmente é professora no Senac, viu, gente? E tem muito mais, é um currículo imenso, viu? Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu agradeço muito o convite e eu confesso que eu também estou curiosa para o bate-papo de hoje. Ai, que bom! Adriana, para começar então, você poderia explicar aí para os nossos ouvintes o que é a síndrome do impostor e como que ela se manifesta nas pessoas? Perfeitamente, Marina. A síndrome do impostor, ela surgiu de um estudo que deixou 2 psicólogas em 1978 meio intrigadas sobre a necessidade de pesquisar o padrão de mulheres na ocasião de sucesso. E dentre essas mulheres, mais de 150 mulheres na ocasião que elas foram pesquisar, elas identificaram o seguinte padrão comportamental, que queria dizer, que fazia relação com o nível de competência dessas mulheres. Ele era extremamente alto, o nível de entrega nas empresas era extremamente alto, mas a autossabotagem era equivalente a esse nível de competência. Nossa. E por quê? Justamente porque elas, apesar de toda a competência, elas se consideravam uma fraude, como se fossem impostoras. Então, foi daí que surgiu o termo, né? Síndrome do impostor. Que loucura! Gente, e aqui, a gente sabe que a síndrome do impostor pode afetar qualquer pessoa, né? Independentemente do cargo que ela ocupa, do sexo, enfim. Quais são os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento dessa síndrome? Essa é uma boa pergunta, Adri. Os principais fatores são vários, mas tem alguns assim que são realmente fortes, né? Eles têm mais impacto. Os principais fatores eu posso citar a nossa cultura. Então, assim, se você está em meio a uma cultura patriarcal, né, ou uma cultura um pouco mais machista, no caso para a mulher, esse é um fator que acaba influenciando. A questão do gênero, ele impacta mais na mulher também, né? Então, o gênero feminino, dentro de determinadas culturas, ele se sente um pouco mais, né? Ele é visto com mais vulnerabilidade. Então, isso também acaba sendo internalizado pelas mulheres. Fora isso, tem a questão da educação, que daí pegam os 2 gêneros, né? Tanto homem quanto mulher. A educação em casa, quando ela é uma educação, quando você provém de pai e mãe, que são extremamente rigorosos, ou às vezes até alguns professores que são extremamente rigorosos, isso acaba impactando seriamente, né, na sua formação de mentalidade, e você acaba desenvolvendo um padrão como se fosse uma espécie de mecanismo de proteção. E esse mecanismo de proteção, ele tem uma espécie de legião de sabotadores. Que é a procrastinação, as desculpas, falta de tempo, isso não é pra mim, não sou boa o suficiente, por aí vai. Quer perguntar alguma coisa, Adri? Deixa pra lá, depois eu pergunto. Eu queria saber, Adriana, o que uma pessoa que passa por isso, que sofre com essa síndrome, pode usar de estratégia, né, pra fugir disso, pra conseguir lidar com esses sentimentos? Olha, primeira coisa, a pessoa precisa saber que ela está, né, com essa síndrome. Então, a partir do momento que ela sabe, a primeira estratégia é a consciência de saber que se há uma síndrome, existe um problema. E se existe esse problema, para todo problema tem solução, né? Então, ela pode, a partir da identificação e da autoconsciência, buscar ajuda. Ou uma ajuda profissional, ou então uma ajuda autoterapêutica. Em que sentido? Ela pode buscar o autoconhecimento, porque a partir do autoconhecimento a gente consegue se visualizar mais. A gente consegue, na realidade, ter um espelho à nossa frente, né? Quando você tem um espelho à sua frente, você consegue enxergar tudo aquilo que as outras pessoas também enxergam.
Uma outra estratégia, que é uma estratégia bem interessante, e que eu costumo aplicar às vezes em sala de aula, dependendo da disciplina, dentro do SENAC, ou às vezes na própria psicoterapia, é a árvore das conquistas. Então, a pessoa, ela cria, né, um desenho, literalmente, de uma árvore, né, num painel à sua frente, e cada ramo é como se ela fosse trazer uma linha do tempo das conquistas dela. Então, desde a infância. E assim, né, gente, nós temos a tendência de valorizar somente as grandes conquistas. Minha formatura, meu primeiro emprego, não. Quando a gente fala de conquista, a gente fala de todas as conquistas. Desde a mais simples à mais complexa, né? Desde a mais comum à mais desafiadora. Como, por exemplo, a mais simples, né? Eu recebi um feedback positivo da minha chefe em dezembro do ano passado. Minha chefe nunca dá feedback para ninguém. Então, isso é uma baita de uma conquista. Só que a gente acaba deixando essas conquistas passarem de lado. Justamente por quê? Porque a gente não se enxerga capaz. E aí tem toda aquela questão de não merecimento também, né? E uma terceira estratégia, Marina e Dri, seria a seguinte: você criar metas realistas. Então, metas, tanto de carreira quanto metas pessoais. Às vezes uma meta pessoal é uma meta de emagrecimento, né? Ou de mais disposição, de mais saúde. Uma meta de carreira é uma meta de progressão de carreira, onde você está. Só que quem tem a síndrome do impostor, ele costuma fugir das metas. Por quê? Porque ele realmente acredita que ele não é capaz. Porque ele costuma negar muitas vezes, né, os convites que são feitos, as oportunidades que chegam. Então, a meta, ela sendo realista e estando dentro de um cronograma, né, bem específico, e pedindo para um colega seu, inclusive, dar uma olhada nisso. Olha, lança um olhar aqui e, me conhecendo como você me conhece, o que você acha? Né? Você acha que eu seria capaz de executar, de fazer esse curso ou de ler esse livro até essa data? Né? Então, pega uma pessoa bem íntima, aquela pessoa que realmente admira você, que quer o seu bem, mas que também consegue dizer a verdade. Aquela verdade que a gente não enxerga sobre nós. Perfeito. Marina, você me cobrando organização. Óbvio. Olha aqui, gente. Tá acontecendo. Viu, Adriana? E a gente pode colocar autoestima nesse ponto de síndrome de impostor ou vice-versa? Tem ligação? Tem, Dri, tem total ligação. Porque assim, a síndrome do impostor, ela desencadeia uma espécie de sentimentos de não merecimento, né? Eu não mereço ser contratada, eu não mereço entrar nesse projeto, eu não mereço coordenar isso daqui. Então, assim, com o não merecimento, você tem sintomas como a baixa autoestima, como a falta de autoconfiança, né? Como a insegurança, que por um outro lado, na realidade, é quase a mesma coisa. Então, a autoestima, sim. E se, de repente, você focar, Dri, só na autoestima. Eu não sei fazer mais nada, eu tenho consciência disso, eu não vou seguir nenhuma das estratégias que a Adriana Prates deu lá no Minas. Mas a autoestima, para mim, parece de bom tom. Se você focar só na melhora da autoestima, já vai te ajudar bastante. Com certeza. Adriana Prates, Minas em Curso, oferecimento Senac. Quem tem Senac tem tudo. Aqui no WhatsApp o pessoal tá participando. Olha aqui. Boa tarde, Minas. Eu tenho essa síndrome e é péssimo, pois sei que acaba interferindo nos meus sonhos. Geralmente vem acompanhado de medo. Já deixei de realizar muitas coisas por causa disso. Um beijão pra vocês. E, Adriana, já queria perguntar, né? Acredito que tenha sido um homem que mandou aqui. Eu já queria te perguntar se você acredita que a síndrome do impostor aí afeta mais as mulheres do que os homens. Olha, Marina, até mais do que acreditar, os estudos convergem, né, para essa comprovação de que sempre varia entre 70% a 77% das mulheres são afetadas em relação aos homens. Nossa, é muita diferença. Sim, sim.
Que loucura. E aqui no YouTube, Atlântida SC, a gente recebeu, ó. Nós, mulheres, ouvimos a vida toda que a gente é incompetente. Então, quem não ouviu coisas do tipo mulher no volante, perigo constante, né? Então, é um pequeno exemplo de que realmente, às vezes, a gente é muito duvidada e aí a gente acaba duvidando de si também, né, Dri? É Mas, verdade. gente, quando eu levei meu carro na mecânica... Ô, Adriana, você não tá entendendo? Queriam me passar um calote só porque eu era mulher, que não entendia nada, que você não tá entendendo. Aí tive que colocar meu padrasto na jogada, entendeu? Pois colocar é. um homem ali pra resolver. Olha Tem que muito exemplo que a disso. Dri deu, né? Que exemplo. Dri, isso é uma realidade, assim, que acontece diariamente, todos os dias, o tempo todo. E para a maioria de nós, né? Então, isso realmente é um fato, tá, Dri? Não foi só com você, não. Viu só, cara? Isso é triste, cara. Eu já falei que eu quero começar a fazer curso de mecânica pra quando eu precisar levar meu carro, não me passarem a perna, entendeu? Com certeza, Dri, acho que é necessário. É verdade. Mari, aqui, meninas, não digam o meu nome. Isso aqui pra ler agora, Mari. Lê. Tem uma colega de faculdade, vamos chamar ela de A. Ela tem um espírito do impostor oposto, pois ela mente e se acha muito sobre o que ela faz. Tipo, estamos conversando sobre um determinado assunto e ela se mete e fala que faz melhor ou o jeito que estamos resolvendo algum problema. Nossa solução é errada, sempre. Tudo, se for, coloca na ponta do lápis. Todos os cursos que ela faz, o MEC não tem nem a metade deles. Não quero menosprezar ela, pois é uma aluna esforçada. Um conselho, devemos avisar ela, pois a turma inteira já percebeu, menos ela, que é muita história que ela conta. Ô, Adriana, tem muito isso de, às vezes, a gente ser inseguro e se pagar de sou autoconfiante pra tentar camuflar, né? Isso é muito comum, Marina. Foi uma boa pergunta. A colocação que a Adri fez, já vou responder, Adri, tá? E o que a Marina colocou aqui é fato, porque assim, como que eu, né, se eu me sinto insegura, como que eu vou me defender? Como que eu vou me proteger? Eu vou me proteger colocando uma capa, né, de super segurança, né, uma boa, capa olha de só. superioridade. E muitas vezes, quando a gente vê essas pessoas, elas realmente chamam muito atenção. Por quê? Porque é exagerado. Né? Então, quando é exagerado, na maioria das vezes, eu não quero generalizar, mas na maioria das vezes, sim, tem um senso de inferioridade muito grande por trás. E, Dri, com relação a essa questão que você falou, sobre a pessoa que meio que se acha, né? Sim, nós temos, eu acho que como dever, como seres humanos, né? Como humanidade mesmo. Eu quero fazer um mundo melhor. Então, para isso, eu quero que eu seja melhor, ajudando o outro a ser melhor. E como que eu ajudo o outro a ser melhor? Eu vou lá, chamo ele no canto, papo reto e falo a verdade. Olha só, não sei se você percebeu, mas você tem, né, agido assim, assim, assim. As pessoas, isso já tem chamado a atenção de todo mundo, porque você realmente se supervaloriza. E isso pode acabar te prejudicando em algum momento da tua vida. Então, assim, isso é importante, né? Sim, E com olha certeza. só que importante o que você colocou ali, né, Adriana? Chama ele num canto, você entendeu? Conversa só com ele, não Sim. com a faculdade toda ouvindo. Isso. Com certeza. Eu acho que é uma parte bem importante. Dri, quer fazer mais alguma pergunta? Cara, eu queria muitas, né? Mas o horário tá apertado, Marina. Nossa, se deixasse, a gente ficaria mais uma hora todinha falando aqui com a Adriana. Com certeza. Vai lá, mais uma perguntinha, Dri, vai. Mais uma? Tá bom. Eu quero que você indique algum livro, filme ou curso que abordasse sobre esses temas pra gente, Adriana. Olha, livro, tem um livro, né, que ele é muito acessível, tem vários livros, tá, sobre esse tema, mas um que é muito acessível, em termos de leitura, ele se chama A Síndrome do Impostor, tá? Se você Olha só, só bem colocar simples. assim, então, tem o A, né, na frente, A Síndrome do Impostor, tá? E também tem um outro que se chama Síndrome da Impostora. Tá? Então, eles são muito acessíveis. Você coloca na internet, você consegue achar rapidinho, tá? E filme, gente, um filme bem interessante,
E eu não sei, meninas, né, e ouvintes, se vocês já assistiram esse filme. Mas ele se chama O Diabo Veste Prada. Nossa, Amo, claro! Amo muito, muito, Ele muito. tem a ver? Ele Meryl tem Streep. tudo a ver, porque assim, ó, a chefe da estagiária na revista, a Meryl Streep, que também revelou que ela tem síndrome do impostor. Vocês vão encontrar a entrevista dela revelando isso, tá? Na vida real, né, claro. A Meryl Streep, ela subestima totalmente a estagiária, né? Então, ela coloca a estagiária num nível muito, muito baixo, em termos de competência, de habilidade. E aí, a estagiária começa a acreditar que aquilo é verdade. E chega num dado momento em que ela percebe que não, que aquilo não é verdade, que simplesmente o meio que ela estava vivendo fez com que ela desacreditasse nas próprias competências. Então, assim, tem um quê de síndrome de impostor aí? Sim, tá? Que Chocada. loucura, Gente, tá gente. disponível no Disney, tá? Perfeito. Ah, que ótimo, Já que temos ótimo. um filminho para hoje. Essa é a Adriana Prates, professora do Senac Santa Catarina. E Adriana, para quem se interessa por isso e tá pensando aí em se especializar, como é que pode fazer com o Senac? Olha, o Senac, gente, ele tem uma variedade absurda de cursos, né? Desde os mais simples, aqueles cursos assim de 4 horas que a gente chama de workshop, até cursos maiores de capacitação em todos os sentidos. Então, assim, se você precisa de oratória, você tem. Se você precisa de liderança, você tem. Ó, síndrome do impostor procura muito isso, né? Então, assim, quem tem síndrome não vai aceitar um cargo de liderança tão facilmente. Se aceitar, vai largar. Então, o Senac, ele tem todos esses cursos para o desenvolvimento pessoal e profissional. E também, gente, uma quantidade enorme, quase uma centena de cursos de graduação, tanto à distância, né, quanto presencial e também pós-graduação. Perfeito, muito obrigada, Adriana. Minas em Curso, quem tem Senac tem tudo. Muito obrigada. Passa aí o teu contato para quem quer te seguir. Adriana.prates, com 2 T's. Perfeito. Eu acabei de seguir. Pronto, já tá no Insta. Tá facinho, né? Obrigada, Adriana. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar um direct lá que eu respondo bem de boa e também vou estar de olho na página de vocês para ajudá-las nesse sentido, tá bom? Perfeito, obrigada. Beleza. Obrigada, gente. Vou te mandar mensagem lá assim que a gente sair aqui do ar, tá bom? Por favor, Dri. Brincadeira. Foi um Vamos prazer. chegando ao fim de mais um programa das Minas. Obrigada também, Dri. Beijo, Marininha. Beijo, Adriana. Foi um prazer te receber aqui. Gente, amei esse programa, tá, Adriana? Muito bom. Volte mais vezes, por favor. Beijo, Santa Catarina. Amanhã, se Deus quiser, a gente tá de volta por aqui. Amanhã é dia de taróloga. Enquanto isso, lá no @Adriane Teló e @Atlântida Join também. Beijo, eu sou @Marina.Soares e eu tô de volta amanhã a partir das 2 da tarde com mais um programa das Minas pra toda Santa Catarina. Você fica com o Vibe Atlântida em toda Santa Catarina. Um beijo, tchau!